Que a paz do grande Criador, Yod-Rei, Vav-Rei, esteja mais uma vez com todos vocês inscritos ou observadores do canal O Conhecimento Proibido. Quero trazer hoje aqui a interpretação que seria a mais correta, mas veja que é a mais mal interpretada dentro do conceito bíblico. Me refiro à passagem de São Mateus capítulo 13, no versículo 24 ao 30, sobre o joio e o trigo. Esses pontos das Escrituras não se referem à personalidade de pessoas e seus frutos, mas sim uma direção profetizada pelo Salvador de que rumo tomaria sua palavra futuros à frente. Muitos têm o costume de interpretar que geralmente o joio é aquele tipo de pessoa cristão que dá mau testemunho, que se rebela, ou tem costume de atos carnais e escandalosos, e o trigo fica para pessoas que seguem ao pé da letra a doutrina de sua igreja, que não se indaga, não questiona, somente obedece, que se sacrifica em atos para dar o ar de crente fiel. Estas interpretações não necessariamente é o que o texto quer dizer. E Alcha, sabendo do intento dos fariseus, diz que vindo os trabalhadores a dormir, se aproveitou Satanás e plantou sua semente, que é o joio, no meio do trigo. O que isto quer dizer? Os trabalhadores eram os discípulos do Messias, que vindo a dormir, ou seja, a descansar da luta, vindo a morrer, vindos ao sono da sepultura, se aproveitou Satanás e utilizou seus sacerdotes, escribas, fariseus e o sistema católico romano. No concílio de Nicéia, vindo a plantar sua semente, ou seja, o joio, que é o nome de Jesus. Já citei em outros vídeos que o nome Jesus é um nome grego atribuído por dois nomes de deuses pagãos: o Jota, de Júpiter, que é o mesmo que Zeus, Atos, capítulo 14, verso 12, e Tamuz, livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. O que muitos têm dificuldade de compreender é que este nome é exatamente uma mentira milenar, e a pergunta que mais se faz: por que milênios apregoando e crendo em um nome pagão e ninguém descobriu antes? Porque agora, nos finais dos tempos, o verdadeiro nome está sendo revelado. E os antepassados que morreram professando o nome de Jesus serão salvos? Este é exatamente o objetivo deste vídeo, em te esclarecer estas dúvidas tão questionáveis. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, a palavra da morte na panela, havendo heresias contidas na panela das Escrituras. Enfim, vamos adiante. Leia comigo o livro do profeta Isaías, Isha e Al. No capítulo 52, versículo 6 está escrito: portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá o mesmo que sou eu que falo. Veja que é uma profecia lá de trás, que resolveu se cumprir no tempo determinado, que é o hoje. Isto responde porque ninguém teve acesso antes. Segundo ponto que você tem que compreender, é praticamente inaceitável pela grande massa, é saber que a expressão Senhor é uma pronúncia blasfêmica. Já provei em vários vídeos que a própria Bíblia e seus dicionários mostram que Senhor se refere a Baal. A expressão Baal não é um demônio, mas sim vários, uma legião. São 72 espíritos contendo o nome Baal, que mais tarde virou Beel, de Beuzebu. Leia comigo o livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 16. Está escrito: e naquele dia, diz o Altíssimo, tu me chamarás meu marido e não mais o meu Senhor. Você ora, prega, canta em nome do Senhor? Está no engano, venerando os demônios de Baal. Agora vamos ao livro de Romanos, capítulo 2, versículo 24. Acompanhe sua Bíblia, leia comigo, porque como está escrito:
O nome do Criador é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ainda não é o suficiente? Não está claro para você? Então indico ler o livro do profeta Isaías de novo, Ishaial, capítulo 52, verso 5. No final deste verso está escrito: o meu nome é blasfemado incessantemente, o dia todo ou todos os dias. Este realmente é o joio implantado por Satanás, que o concílio de Nicéia, junto dos seus 318 padres, na criação dos cânons ecumênicos, os pergaminhos e códices escritos pelos profetas e personagens, foram escritos nos originais paleo-hebraico e outros em aramaico. Anos mais tarde foram traduzidos e copiados para a primeira Septuaginta, chamada de Vulgata Latina. Depois passou para o grego, onde aderiu às toneladas de ramificações do paganismo. O problema da Bíblia não está somente em transliteração de nomes, mas também em prática de liturgias de cerimônias e rituais pagãos, homogeneizados ao cristianismo. Muita gente ainda, por falta do conhecimento, se tem dificuldade de aceitar os nomes verdadeiros, inseguro com o impacto das informações atuais, preferem ficar com os nomes genéricos, até porque tais pessoas que reconhecem a verdade e ao aceitá-la sabem que sofrerão consequências à sua volta por tão somente descartarem a mentira de Roma, o nome Jesus e Deus. Percebo que a maioria até consegue raciocinar e ver coerência no que eu falo. Outras são inseguras pelo fato de dizer: eu já recebi milagres no nome de Jesus, não sabendo que não é o nome que cura e realiza os tais prodígios, mas sim a fé. Eu gostaria que vocês lessem atentamente o livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso 5, e também o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 24, onde diz: o seu nome é blasfemado incessantemente. Mas há uma promessa no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 16, onde o próprio Criador diz: vocês não mais chamarão meu Senhor, pois Senhor é um nome de blasfêmia. Faça uma breve e rápida pesquisa de quem se trata os Balaíns, ou seja, os servos do Senhor. Balaim significa servos de Baal. 1 Samuel, capítulo 7, verso 4, e Juízes, capítulo 2, verso 11. Balaíns é o mesmo que servos. É muito importante você saber que o nome Yal é Yalcha. Não é uma seita e muito menos uma nova religião que surgiu ou está surgindo. Porque para ser seita, necessita-se de templos religiosos formados. E os Yaldins não têm templo, pelo contrário, eles são os próprios templos. Você confere isso em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Quero deixar a última explicação aqui neste vídeo, para terminar, pois há uma confusão tremenda sobre o nome sagrado do Criador e de seu Filho. Uns dizem Yahu, outros Yeshua, outros Yahushua. E por que há tantas interpretações diferentes sobre o mesmo nome, baseados no tetagrama sagrado YHWH? Para isso é importante saber separar que existem diferentes tipos de hebraico. De acordo com o etnólogo, os dialetos do hebraico incluem o hebraico padrão, que é o hebraico israelita. Depois vem o hebraico europeizado, o hebraico ocidental, que é o hebraico arabizado, e o hebraico eminita. Ou seja, os tempos antigos eram escritos com o primeiro hebraico, que não continha vogais, e era chamado de hebraico paleo. Foi nesse tipo de hebraico que se escreveram os papiros e manuscritos. Já atualmente, o hebraico moderno ganhou vogais que chamamos de sinais massoréticos.
que foram criados pelos maçoretas e que eram os escribas e judeus. Então vale lembrar que há uma enorme diferença de hebraico arcaico e hebraico moderno. O hebraico arcaico é puro e sem vogal. Já o hebraico moderno tem pontinhos que são vogais, substituindo as letras. Então é por isso que dá estas divergências de interpretações de nome. Não é Yeshua, não é Yahushua. Mas vale lembrar que na faculdade da natureza, qual é a fonética na boca das crianças e o choro dos bebês, segundo o que está escrito em Salmos 8, versículo 2. E dos animais, em Salmo 148, eles não dizem nem Jeová, nem Javé, nem Deus, e sim Yau, no rugido de um grande leão. Se você gostou deste vídeo, assim como os demais conteúdos oferecidos aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte da família. Peço humildemente a sua colaboração, compartilhando este vídeo nas redes sociais e deixando o seu like. Fazendo assim, o YouTube entende que o canal tem relevância e passa a indicar para mais pessoas. Até o próximo vídeo, e que a paz do grande, magnífico e soberano Yod-Rei, Vav-Rei esteja em seu coração.